Claudinei Oliveira aí. Chegando o Claudinei, para que a gente possa conversar um pouquinho aqui na sala de entrevistas sobre esse resultado. É uma frase que a gente sempre usa, o técnico usa também. Quando ganha, não está tudo absolutamente certo. E quando perde, não está também tudo absolutamente errado. Mas, Claudinei, nos últimos 4 jogos, apenas um ponto conquistado. Antes da parada da Copa, teve aquele jogo lá de São Januário, onde o Sport perdeu no último momento da partida, 3-2 para o Vasco. Depois teve o 0-0 aqui na ilha com o Grêmio. E agora, nessa volta, a derrota para o Ceará, lá em Fortaleza. E hoje, a derrota aqui para o Fluminense. Eu estava olhando as modificações, no meu modo de ver, só uma eu botei assim uma restrição. Eu sou muito assim meticuloso, a do Felipe Bastos. Eu achei que ele estava bem no jogo. As outras, para mim, normalmente. Mas eu senti também que você olhava para o banco e talvez não tivesse o que você queria ou que você precisava utilizar para o jogo. Queria que você avaliasse essa condição. Está faltando realmente? Estão faltando algumas peças para que você possa mexer melhor o tabuleiro? E como você avalia esses últimos 4 resultados? Assim, na realidade a gente tem que ter a amostra, né? A amostragem de não adianta a gente pegar 2, daqui a pouco a gente já ganha 2 jogos também, a gente fala os 2 últimos jogos, a gente fez 6 pontos, a gente é o melhor time do Brasil, né? Não falamos que éramos quando tivemos uma sequência boa de resultados. Então a gente tem que ter essa calma, esse equilíbrio agora. Eu sou um péssimo perdedor, não gosto de perder, mas a gente sabe que faz parte do jogo. Esses jogos, o jogo contra o Ceará foi um jogo que a gente, na minha opinião, não teve um mau desempenho. Hoje fizemos um bom primeiro tempo, na minha concepção, muito bom, propondo o jogo. A primeira chegada do Fluminense, o Fluminense fez o gol, a primeira bola que eles chegaram no último terço do campo. Eles fizeram o gol, lógico que a qualidade do Pedro, a qualidade da equipe Fluminense é inegável, né? Ninguém está falando que foi injusto eles terem feito o gol. Tiveram uma chance, fizeram, a gente criou várias, não conseguiu fazer, conseguimos o empate, tivemos chance de fazer o segundo gol, cabeçada do Felipe Bastos, teve a bola do quase gol olímpico do Michel Bastos, enfim, tivemos boas chances no primeiro tempo. No segundo tempo o Marcelo voltou com o Júnior Dutra, o jogador mais agudo ali do lado, com uma posição física um pouco maior. Nós esperamos 10 primeiros minutos para ver como é que a equipe ia se comportar. A gente tentou usar o Rogério ali por dentro para explorar a velocidade dele em cima da dupla de zagueiros do Fluminense, que não é tão veloz quanto ele. Pusemos o Rafael Marques para a esquerda, as coisas não estavam acontecendo, né? Colocamos o Carlos para tentar segurar essa bola para a equipe poder sair de trás. E assim, o Fluminense teve alguma chance sempre em transições, né? Em contra-ataques, né? A gente errava um passe, o Fluminense tem jogadores muito rápidos, Marcos Júnior, Dutra, Pedro, depois botou o Matheus Alessandro. O jogo do Fluminense, jogo de transição, sempre foi, desde que o Abel estava lá, né? Eles mudaram só de 3 zagueiros para 2 zagueiros, com a linha de 4 atrás. É um time muito rápido e muito qualificado, né? Então a gente sabia que a gente tinha que errar pouco, né? Com relação às substituições, a ideia nossa é sempre botar o time para frente. Já botamos o Carlos para também estar mais na área, conseguimos tirar um volante para botar o Marlone para recuar o Gabriel, que fez uma grande partida como segundo volante. Aí 2 opções, tiramos o David ou tiramos o Felipe Bastos. Ele passa o cartão amarelo, Felipe Bastos no último jogo com 35 do segundo tempo, 36, 37, enfim, não suportou o jogo inteiro, né? Saiu com câimbras, é aceitável, o ritmo que a gente está impondo no jogo é muito alto, né? A gente tem proposto uma intensidade muito grande no primeiro tempo, talvez seja um ponto que a gente tem que saber dosar um pouquinho mais, né? Essa intensidade do primeiro tempo para a gente suportar o jogo inteiro depois. Então, em cima do cartão amarelo do Felipe, do desgaste que a gente viu no último jogo dele, ficamos na dúvida se ele suportaria os 90 minutos. A gente preferiu tirar o Felipe, recuamos o Gabriel, pusemos o Marlone por dentro para tentar botar o time mais para frente. A última substituição do Andrigo no Rafael Marques, a gente estava em dúvida também, tira Rafael, tira Michel estava ali perto. Michel falou que estava bem, estava em condições de continuar. A gente preferiu botar do lado de lá, até porque o Andrigo tem facilidade para jogar de fora para dentro do lado esquerdo. Enfim, eu acho que ficou alguma coisa da tua pergunta. Questão de opções, a gente sabe, a gente não pode agora numa derrota ou em 2 resultados desqualificar o nosso elenco. A gente acha que esse elenco é capacitado para fazer uma boa campanha, a gente tem que organizar a equipe para fazer uma boa campanha. Se a gente achar que qualquer dificuldade, a gente tem que saber dar um passinho atrás também, jogar também um pouquinho em contra-ataque, deixar o adversário propor um pouquinho o jogo. Eu acho que o Sport, dos primeiros jogos que eu tive aqui, onde a gente até teve resultados melhores, a gente está jogando mais para frente, às vezes o resultado não está vindo, né? A gente está atacando mais, tendo mais posse, criando mais, finalizando mais, tendo mais escanteios, e o resultado não está vindo. Então, às vezes você ficar numa zona um pouquinho mais de conforto também, deixar o adversário se expor um pouquinho para você explorar o espaço deixado pelo adversário. Isso aí tudo a gente tem que pensar, mas não é o momento de desqualificar o nosso elenco, porque afinal de contas os pontos que a gente tem
e a colocação que a gente tem no campeonato, a gente deve muito a esses atletas que estão se doando ao máximo, né? Então, no momento nenhum desqualificar o elenco, já que eles têm dado uma resposta positiva. Eu acho que o cenário do esporte, né, lá atrás, quando a gente foi apresentado aqui, era preocupação muito grande com o rebaixamento, né? Essa preocupação não acabou, mas hoje a gente está lamentando o resultado, uma derrota do Fluminense, que é uma das grandes equipes do futebol brasileiro, estamos lamentando uma sequência de resultados, mas ainda estamos em 10º lugar. Não podemos sentar nisso aí, achar que está bom, não está bom, tem que pontuar, tem que vencer jogos, e vamos tentar já no próximo jogo conquistar a vitória lá em Salvador. Sabemos que vai ser difícil, mas já ganhamos do Palmeiras fora, e nada impede que a gente ganhe de Vitória, ganhe do Flamengo e volte com 6 pontos desses 2 jogos fora. Claudinei, boa noite. Queda de invencibilidade jogando aqui na Ilha do Retiro, 4 partidas, 3 derrotas, 1 empate em 12 pontos, o Sport ganhou apenas 1. O Felipe Bastos, na saída de campo, em entrevista, ele disse que estava muito chateado porque vocês conversam entre vocês e quando der para ganhar, o importante é pontuar. Isso não aconteceu hoje. Agora tem 2 jogos fora. Você acabou de falar em rebaixamento. Com essa sequência negativa e esses 2 jogos fora, essa aproximação do bloco de trás preocupa de alguma forma você, o elenco? Você já conversou sobre isso? Não, conversamos. Depois do jogo a gente só tratou de cumprimentá-los e dar tranquilidade para eles, né? Hoje é um dia que dificilmente alguém dorme bem com essa derrota, mas não é hora de a gente falar de rebaixamento, né? De nada. A gente tem que trabalhar no 10º lugar. Né? A gente achar que está ruim para a gente, imagina para quem tem 8, para quem tem 13. Né? Nós temos 19 pontos. Aí eu gosto de falar, a gente não pode tirar uma amostra de 4 jogos para desqualificar o trabalho. Né? Então, se a gente for pegar a amostra da 3ª rodada até aqui, aí tu vê o percentual de aproveitamento, então nós somos fantásticos. Né? São 12 jogos, né? 12 jogos com 18 pontos conquistados, em 36 a 50%. Tá ótimo, dá no mínimo Sul-Americano, se não der Libertadores. Então não dá para você tirar uma amostra pequena e qualificar os atletas não tendo competência, o trabalho está sendo mal feito. A gente vai ter oscilação, os times grandes têm oscilado, o Corinthians passou quantos jogos sem vencer? Né? Quantos jogos o Corinthians passou sem vencer? O Santos passou quantos jogos perdendo, sem nem empatar? Então, o Campeonato Brasileiro é difícil. Então a gente não pode fazer terra arrasada, tirar a moral dos jogadores, tirar a confiança dos atletas, senão aí sim a gente pega a ladeira abaixo. Tem que dar confiança para eles, tem que preparar bem a equipe no próximo jogo, organizar a equipe bem, estudar bem o adversário e buscar a vitória no próximo jogo. Isso que já passou não vai voltar. Né? Não adianta a gente ficar remoendo essa derrota, é duro. Eu sou uma pessoa que fico, né, pensando e repensando o jogo, mas é a minha função. A gente tem que agora olhar para frente e conquistar os próximos resultados aí positivos para a gente dar uma subida na tabela. Boa noite. Boa noite. A pouca produtividade, por exemplo, de Rafael, de Rogério e Marlone, são 3 jogadores importantes da equipe. Pode ter sido também a causa dessa queda de rendimento nesse retorno. E também os 10 dias que os jogadores pararam, não ficaram treinando, não houve treinamento nesses 10 dias, voltando assim, isso pode ter prejudicado também o rendimento da equipe ou não? São Paulo parou 10 dias também. Hein? São Paulo também parou 10 dias, ganhou do Flamengo, ganhou do Corinthians ontem de 3-1. Não estou me incomodando com a sua pergunta, não, só estou te respondendo, tranquilo, não estou incomodado. Só estou falando assim, tirando as equipes que estavam envolvidas na Copa do Nordeste, todas as equipes pararam 10 dias. Todo mundo parou, São Paulo parou e voltou ganhando. Né? Ganhou 2 jogos, ganhou fora do líder e ganhou 3-1 no clássico lá contra o Corinthians. Não estou, pelo amor de Deus, pode perguntar o que vocês quiserem. Não tem nenhum problema não. Desculpa se eu tenho a impressão de ter sido agressivo no senhor, você me desculpa, não é essa a intenção. Assim, eu só estou falando que é a realidade. O São Paulo parou, voltou, está ganhando. Aí o São Paulo fez certo, aí os outros times pararam e estão perdendo, fizeram errado. Né? O América Mineiro parou, também perdeu 2 jogos seguidos. Então, assim, é uma coisa natural. Né? E é natural essa oscilação de rendimento. Por quê? Quando você tem uma pré-temporada no começo do ano que você começa a jogar, todo mundo fala, o time não está bem porque está começando a jogar. Nós tivemos praticamente isso. Só que no começo do ano, você volta jogando contra as equipes pequenas do interior do estado, né? Um clássico ou outro, mas hoje você volta jogando contra grandes equipes. Então a dificuldade é grande, né? A gente sabe que é grande. A gente imaginava que podia acontecer. Mas eu volto a falar, a questão de produtividade da equipe, o jogador jogar bem um jogo, uma outra, é normal. Né? Os jogadores vão oscilar, né? Os grandes jogadores oscilam. A gente acabou de ter uma Copa do Mundo aí, onde alguns foram elogiados, os grandes jogadores, os melhores do mundo foram criticados ou elogiados por aquela partida. Então é normal essa oscilação, né? E a gente tem que tirar o melhor de cada jogador, isso é a minha função. Não vou transferir para os atletas. Agora, só para apontar um detalhe, que a gente tomou o 2º gol ali e a gente tem que ver a condição do gramado, né? Nosso time é um time leve, um time que troca passe, um time de toque de bola, e a gente não gosta de falar essas coisas, não gosta de expor as situações do clube, mas a realidade é que o nosso gramado hoje está pior do que estava contra o Grêmio
na última rodada do campeonato lá antes da parada. Se vocês forem durante o dia olharem o campo, entrarem lá, vocês vão ver que está pior. Não perdemos pelo causa do campo, mas assim, às vezes aquela bola se quica direito, vai no pé do Ronaldo, não passa mais do pé dele, o jogo tinha sido 1-1. Né? Então como a gente tem um time leve de passe, troca de passe, você vê que o segundo tempo o Fluminense teve um pouquinho de dificuldade de modo de criar, porque o campo que a gente defendeu no primeiro tempo é um pouquinho pior do que do outro lado, né? Onde a gente defendeu o segundo. E a gente no segundo tempo tem um pouquinho mais de dificuldade, mais passe errado, porque realmente para esse lado que a gente atacou, o gramado está um pouquinho pior. Então a gente tem que ter cuidado com esses fatores do campo. Eu não estou transferindo, não estou chamando de candidato, botando de ninguém tirando a mim, mas a gente tem que ter cuidado, porque hoje a gente tem uma equipe técnica que troca passes e isso aí faz toda a diferença para a qualidade do jogo. Sorte sua que o Sport vai fazer 2 jogos fora, não só o Crono, nem você se nesse tempo vai dar para corrigir esse defeito do campo, que já vinha os jogadores reclamando. Então vamos esperar esses jogos que o Sport vai fazer fora, que é pauleira fora de campo, a questão do gramado, e pegar um Vitória que tomou 4-1 hoje. Vai ser difícil, não tem jogo fácil, né? Não tem jogo fácil. A gente tem que fazer que o jogo seja difícil para o adversário também. Hoje eu acho que o jogo foi um jogo difícil para o Fluminense. O Fluminense não teve facilidade aqui para ganhar o jogo. Ganhou o jogo com méritos, mas não com facilidade. Então a gente tem que ir com a mesma proposta, tem que ir em Salvador jogar para tentar vencer a partida. Né? A gente tem buscado sempre as vitórias, por isso em algum momento a gente se expõe até mais do que precisa, mas aí vai da característica dos atletas que a gente tem em campo. Né? Atletas que são ofensivos, que buscam o jogo. A gente tem tentado as vitórias, em algum momento você sofre contra-ataques e acaba sofrendo o gol, né? Como aconteceu hoje. Boa noite. Como é que você justifica e também se preocupa o fato de a equipe ter 2 apresentações piores do que estava tendo antes da parada, que teve aí, acho que cerca de 20 dias de trabalho, e o time não conseguiu se apresentar tão bem contra o Ceará e contra o Fluminense? Claro que concordo com você que você falou que não dá para cortar o campeonato em 2, 3, 4 rodadas, mas analisando essas 2 rodadas depois da parada de 20 dias de treinamento. Tá, mas eu não acho que a nossa atuação contra o Sport, contra o Ceará, e o primeiro tempo hoje do jogo tenha sido piores do que os jogos que a gente fez contra o Vasco, por exemplo. Não foram piores. Agora, a gente tem que às vezes separar o resultado do jogo, né? Às vezes a performance não vem junto com o resultado, mas nem por isso a gente tem que desqualificar a performance. Contra o Ceará, no jogo fora de casa, onde o Magrão acho que fez uma defesa difícil, praticamente não trabalhou. Pressionamos, tentamos, né? Um adversário bem postado defensivamente. Aí a qualidade da equipe deles defensiva é também muito boa, muito bem organizada. E hoje o primeiro tempo nosso, sim, o Fluminense chegou acho que 2 vezes, a gente tentou, não fizemos o gol. Quando a gente tinha que fazer o placar, não fizemos. No segundo tempo não fomos tão bem. E o Fluminense teve alguns bons contra-ataques, alguma chance em transições rápidas. Mas eu não acho que a equipe jogou tão pior que vinha jogando, acho que mais ou menos o que a gente vinha jogando, só que o resultado não veio. Né? E quando o resultado não vem, a gente sabe que as críticas vêm porque a gente costuma analisar resultado. Né? E eu acho que vocês estão certos, tem que analisar o resultado, que não está vindo. Mas eu como treinador eu tenho que separar um pouquinho o resultado do rendimento. Eu acho que o rendimento não foi tão ruim e eu acho que a gente fez jogos antes da parada que não foram tão bons. E a gente ganhou, por exemplo, o jogo do Paraná na minha estreia, a gente não fez um jogo tão bom, o Paraná teve mais perto de fazer os gols e nós ganhamos de 2-1. Rodrigo, queria que você falasse um pouco mais, você citou a questão de dosar mais o ritmo do primeiro e segundo tempo, mas assim como contra o Ceará, alguns jogadores já feitos um cansaço no final do jogo, hoje o Sport caiu no segundo tempo. Há uma queda física ou só um erro de estratégia, como você citou? Assim, a gente começou o jogo, a gente já tem essa característica do esporte, né, de quando joga na linha do Retiro, ter 10, 15, 20 minutos bem intensos para tentar abrir o marcador. Né? A gente fez isso, tentou no começo, pressionamos, né, marcamos alto, ainda sofremos um gol nessa pressão. Mesmo chegando à frente, sofreu. E você continuamos batendo, conseguimos o empate, continuamos batendo, não conseguimos a virada. Porque se a gente tivesse, né, não tem o sim no futebol, mas hipoteticamente 2-1 virando o jogo, a gente voltaria com um bloco mais baixo, deixaria um pouquinho a bola com o Fluminense e jogaríamos em transição, descansaríamos um pouquinho. Não, a gente voltou tendo que fazer o segundo gol para ganhar o jogo, a realidade é essa. Aí você vai falar assim, nós erramos de tentar ganhar o jogo, eu acho que nunca é um erro você tentar ganhar. Né? Agora talvez tenha que ter uma estratégia de menos desgaste no primeiro tempo, se poupar um pouquinho no primeiro tempo, quando é possível, quando o resultado não vem agregado a isso não dá. Se você sai ganhando de 1-0, você se poupa um pouquinho, né? Se posiciona e tenta usar o espaço que o adversário deixa, mas quando você sai perdendo, quando está empatando em casa e precisa da vitória, é normal que você tenha que se doar ao máximo, né? E a gente corre esse risco. O Fluminense também trocou alguns jogadores, tinha jogadores cansados no final do jogo com certeza, só que a vitória sorriu para o Fluminense, então dá a impressão que a nossa equipe teve um desgaste maior, mas
Eu acho que as duas equipes se desgastaram, lutaram bastante. E a gente tem que ter essa conversa com os atletas, ver se em algum momento a gente tem que dar uma segurada um pouquinho mais no primeiro para a gente poder jogar em alta intensidade o jogo inteiro. Ô, Claudinei, boa noite. Mas o primeiro tempo, se fala a respeito da entrega, que de repente dosar alguma coisa, mas o primeiro tempo poderia ter sido matado pelo time do Sport. O Júlio César fez ótimas defesas também, principalmente depois do empate. O próprio Marcelo Oliveira estava prestando atenção aqui na repetição da coletiva, disse que o Fluminense não jogou nada no primeiro tempo. E de fato, ao que parece, não acompanhei obviamente a frase completa do Marcelo, mas não colocando também palavras que ele não possa ter dito, o Fluminense praticamente só fez o gol. E aí o Sport podia ter matado o jogo. O que aconteceu para que esse jogo não fosse resolvido no primeiro tempo? De repente um 2-1 daria muito mais tranquilidade para a segunda etapa. É a qualidade do goleiro do Fluminense, né? A qualidade do Júlio, fez boas defesas, aquela bola do Felipe Bastos, cabeçada muito boa ali próximo, ele fez uma excelente defesa, é um grande goleiro, né? Como a gente também tem o Magrão que quando a gente precisa ele também opera os milagres dele, a qualidade do goleiro a gente criou para virar vencendo o jogo. Eu concordo com você que isso aí fez toda a diferença. Eu acho que a gente teve um primeiro tempo superior ao Fluminense, e o segundo tempo a gente teve o segundo tempo equilibrado, mas o Fluminense teve contra-ataques perigosos. O Fluminense foi uma equipe perigosa nos contra-ataques. A gente não conseguiu propor tanto o jogo e criar tantas situações como a gente criou no primeiro. Então eu acho, concordo com você que se a gente tivesse virado o jogo ganhando, seria um jogo muito mais confortável para o Sport, a gente baixaria um pouquinho, daria um pouquinho, agora o Fluminense teria que se expor um pouco, ficaria com a linha mais alta, a gente poderia explorar os contra-ataques, mas não aconteceu assim, né? A gente tirar, como você falou, tirar as coisas boas, jogamos um bom primeiro tempo, então a gente tem que ter esse primeiro tempo como padrão e a gente procurar evoluir para não deixar o time cair de produção na segunda etapa. É isso aí, pessoal. Legal.